Bom dia, bom dia. Que coisa boa estar aqui. Vamos começar essa nossa live que era só às quintas-feiras. Café e Conexão. A gente agora vai começar a partir de hoje. Vamos fazer 40 dias do Café e Conexão. Vamos fazer, vai começar a série 40 dias. Café e Conexão 40. Vamos fazer 40 dias. Quem me acompanhou na semana passada sabe um pouco do que eu falei aqui sobre o que eu vivi nesses últimos 40 dias. Então, no meio da live, inclusive, bom dia, Aline. As duas Aline, a Aline Rossi, maravilhosa, também entrou aqui. E eu falei exatamente aqui. No momento da live, me veio isso, exatamente porque eu estava falando sobre esses 40 dias, últimos 40 dias aqui, que eu passei por o que eu denominei de um deserto, sim, para que Deus me fizesse olhar para o que era mais importante. Então, eu senti muito forte esse fim de semana de começar a fazer essa live aqui 40 dias. E vai ser de segunda a sexta, todos os dias, às 7h27 da manhã. Estaremos aqui para uma live curta, breve, mas para que a gente possa pegar aquela palavra, aquela frase, aquilo, vou usar essa palavra, que a gente possa pegar aquilo que Deus tem para nos dizer naquele dia, naquele momento. Então, Aline, um é pouca, dois é ótimo, duas Aline, e são duas Alines maravilhosas, você e a Aline Rossi, psicóloga, terapeuta maravilhosa também. Então, vamos lá, hoje, 3 de novembro, eu até nem peguei, com exceção da terça-feira, que a terça-feira eu não vou conseguir entrar ao vivo, que eu tenho toda terça-feira, né, uma reunião aí do meu grupo de network, que é o BNI. Então, na terça-feira, eu vou deixar o mesmo horário, vai subir aqui um vídeo, um Reels, com cartinhas. Vou colocar aqui 3 cartinhas para vocês se conectarem e escolherem e receberem a mensagem daquele dia, tá? Então, na terça-feira, eu não consigo entrar ao vivo. Poderia fazer no horário depois? Poderia, mas eu senti de não fazer, de ser exatamente no mesmo horário. Então, hoje, 3 de novembro, que tem pra gente aqui, que eu confesso que eu também não olho antes, às vezes até leio um pouco antes. Esse aqui, por exemplo, hoje fala aqui da devocional, eu uso geralmente esse devocional Mulheres, que é da pastora Viviane Martinello, e às vezes Luiz e Rei, talvez quem sabe os dois. Então, hoje fala assim, siga a nuvem, é um versículo de Números 9:17. Cada vez que a nuvem se elevava na tenda, o povo de Israel levantava acampamento e a seguia. No lugar onde a nuvem parava, eles acampavam. E a voz ainda não está muito boa, mas vai dar certo. Já está bem melhor, 90%. No deserto, os israelitas eram guiados pela presença do Senhor, que se manifestava em forma de nuvem. Olha que lindo, siga a nuvem. A nuvem era a presença de Deus, do Senhor, e eles seguiam. Se ela se mantivesse parada, o povo acampava e não seguia a viagem até que ela se voltasse a se mover. Hoje a voz de Deus nos aponta o caminho assim como fazia com Israel. E cabe a nós estarmos sensíveis e sermos obedientes aos seus direcionamentos. Foi nessa sensibilidade e por entender isso, obedecer o que estava aqui no meu coração, que essa série aqui de 40 dias começou. E esses 40 dias, né, que eu falo, que eu vivi ali de muitos desafios, que eu falo assim, foi o deserto de muita coisa assim que paralisou, que travou, muita coisa que saiu da minha vida, que eu parei e pensei assim, tá, porque isso tudo foi exatamente para que eu olhasse para o que mais é importante. E talvez Deus estivesse ali na minha vida em forma de nuvem e eu não estava conseguindo entender. E quando essa nuvem parou, e olha aqui, se a gente for olhar a metáfora, né, da nuvem, quando a gente fala assim, vai chover, o tempo fecha, né, que a gente fala assim, tempo fecha. Será que o tempo fecha mesmo? Ou essa nuvem é ali Deus querendo que a gente o veja e querendo que a gente, né, perceba algo que a gente não está conseguindo ver sozinha? Então, a minha nuvem, certamente, dentro desses 40 dias, quando o tempo fechou, literalmente, algumas coisas fecharam, travaram, sim, na minha vida. Olhando isso aqui, lendo isso agora,
eu começo a entender que quando, né, fechou, o tempo fechou, as nuvens ficam ali em cima, que essas nuvens eram o quê? Era isso, né? Era o Senhor, era Deus, querendo que eu olhasse. E sim, talvez, se ele, como ele fala aqui, né, na hora que eles faziam, né, o povo, quando a nuvem parava, eles acampavam. E eu acho que tenho certeza, veio para mim para fazer isso, para eu acampar. E quando a gente acampa, o que a gente faz? A gente para. A gente monta a nossa própria barraca. A gente se vira para comer. O acampamento é aquele que você ali faz, você utiliza aquilo que você tem em mãos, naquele momento. Você não fica, você está acampando, você não vai buscar uma geladeira. Você pega ali o que tem para comer, daquele jeito que tem para comer. Você monta a sua barraca daquele jeito e para. E normalmente nos acampamentos tem o quê? O céu, as estrelas pra gente olhar. Então a gente para ver o que é mais importante, a natureza. Bom dia, Jaque, Bia, bom dia. Então, às vezes, quando o tempo fecha, essa nuvem. E sim, às vezes a gente para acampar, para fazer o que precisa ser feito, para seguir. E aí ela fala aqui, né? Ela traz um exemplo dela, que alguns anos atrás ela foi convidada para ministrar no Paraná e já vinha de uma agenda cheia de compromissos. Eu sabia que naquele momento não me encontrava sob a liderança da nuvem como povo, mas andava debaixo do meu próprio entendimento. A vontade de Deus era que eu permanecesse em casa, junto à minha família. Porém, apesar de ter boas intenções, eu fui desobediente. Me lembro de chegar no quarto do hotel após o culto completamente esgotado e com meu coração apertado. Então me deitei na cama e decidi ligar a TV. Enquanto eu tirava meu tênis, notei que passava um programa cristão e ouvi um homem dizer: "Você está num quarto de hotel e está muito cansada." Assustado, olhei para a televisão e ele completou em seguida: "Você ministrou para a multidão, mas agora está sem força e se pergunta o que está fazendo nesse lugar. Escute a voz do Senhor." No mesmo instante, comecei a chorar diante de Deus e senti o Espírito Santo dizer ao meu coração: "Volte para casa e só se movimente quando a nuvem da minha presença se locomover." Olha, ela conta aqui, né, que ela estava vindo de várias agendas cheias de compromisso e foi convidada para ministrar no Paraná. Que no momento ela não pensou em não ir, mas ainda assim ela aceitou. E quando chegou lá, ela pregou, foi lá e ficou muito esgotada. E chegou no quarto de hotel sentindo uma angústia e não entendia o porquê. E ela ouviu: "Volte para casa e só se movimente quando a nuvem da minha presença se locomover." Então, às vezes, quando a gente fala assim, eu tô aqui sem saber o que fazer, as coisas pararam, olha para a nuvem. Às vezes é exatamente isso, a nuvem é Deus querendo que você olhe para aquilo que é mais importante e que você precisa parar, precisa acampar, né? Como o povo ali, os hebreus fizeram. Você precisa acampar. Acampar seja para se organizar, para ver aquilo que é mais importante, para se alimentar, para descansar, né? Para tomar fôlego, para criar um novo fôlego de força, para aprender aquilo que você precisa aprender, para fazer aquela terapia que você precisa fazer. Porque às vezes a gente trava, porque sim, a gente não tem entendimento sozinho, para fazer aquilo que precisa. Então, quem são as pessoas? É nesse momento de acampar que a sua cabeça tem que ir para o que é mais importante naquele momento para você. E às vezes deixar algumas coisas, encerrar alguns ciclos é o importante a ser feito também. Às vezes a gente precisa sair de lugares para se mover para novos. Porque ontem eu coloquei até lá no grupo das alunas na minha comunidade, na confraria, que me veio muito forte assim. Às vezes a gente fica muito tempo no casulo. Sabe, a borboleta, você fica ali no processo, né? Você tem que ter um processo ali no casulo, mas às vezes
Se você rasgar e sair antes do tempo, você pode morrer. E se você ficar muito tempo lá também. Então, às vezes a gente fica tanto tempo, ai, não tô pronta ainda, preciso mais alguma coisa, ai, eu não sei o que é, ainda preciso fazer tal coisa, ainda preciso que alguém me diga algo que me direcione. E aí você começa a ficar ali no casulo por mais tempo que você poderia ficar. E você corre o risco de perder suas asas, porque ela passa do tempo, ou você até morrer. Então, ontem eu veio essa reflexão para mim e eu perguntei lá, por que você insiste em ficar tanto dentro do casulo quando você já pode voar? E deixei essa reflexão, que às vezes você tá tanto tempo dentro do casulo, esperando ficar mais forte, esperando ficar mais bonito, esperando, que você corre o risco de perder as suas asas ou até morrer. E às vezes, sempre faz isso, telefone, e às vezes é isso, né? A nuvem tá sobre a sua cabeça, sobre a nossa cabeça, porque é Deus dizendo para onde a gente tem que olhar, para aquilo que é mais importante. E ali como os hebreus faziam, quando a nuvem parava, eles acampavam. Quando a nuvem começava a se locomover, eles também se locomoviam. Então, estado de presença, esteja presente para ver as nuvens, para ouvir aquilo que Deus tem para te dizer, aquilo que vai te direcionar exatamente para onde você precisa ir no tempo, espaço que você precisa. Porque às vezes a gente quer do nosso jeito, quer da nossa forma, quer, sabe, tem uma forma e estrutura, e como diz Axis, né, o Axis Conscious, sem forma e sem estrutura. Ontem esse final de semana foi de muito resgate, de muita coisa minha, eu precisei voltar lá, esse final de semana não, esses últimos 40 dias, estou indo lá na Saúde 2021 e 2022, e eu precisei resgatar muita coisa, e uma das coisas foi um caderno, ele tá até aqui, deixa eu pegar aqui, quando eu fiz o primeiro curso de Theta Healing, Create Your, aqui você é o criador da sua realidade, aqui fala, né, tá em inglês. E esse caderninho, a Havaiana, que é a criadora do Theta Healing, ela fala que o vermelho é de manifestação. E tem algumas coisas escritas aqui, nesse caderninho. E esses dias eu tava na dúvida entre algumas coisas, o que eu tinha que fazer e tudo mais. Tem até passagem, gente, ó. Olha só. 25 de outubro de 2024. A passagem que eu cheguei aqui em São Paulo. Fez um ano que eu tô morando aqui, nem sabia que tava aqui. Enfim, tem algumas coisas aqui que eu escrevia, algumas coisas que eu achava que era importante. Deixa eu ver o que a Aline botou aqui. Você tem razão, estar no casulo tem sua importância, mas a lagarta nasceu para ser borboleta, você me inspira. O casulo tem total importância, que é o nosso momento de preparo, né? De aperfeiçoamento, de ficar mais belo, de ficar forte para voar. Mas o casulo não é o fim. O fim é quando a gente se torna borboleta e vai voar. Então, se a gente fica muito tempo ali, ele pode se tornar o fim. E esse aqui eu veio o meu entendimento, tá? E aí, voltando aqui meu caderninho, eu comecei a ver que tinha umas coisas escritas. Mas aí eu falei assim, eu vou... O que eu escrevi na primeira página? Aí fui fazer. 26 de fevereiro de 2022, tá? Aqui na primeira página. E para o que eu tava me questionando, veio... Isso aqui foi a resposta. E tinha assim, em cima eu escrevi manifestação. Eu escolho ser uma mulher próspera, leve e feliz. Eu escolho a minha realidade e tenho todas as ferramentas para execução. Eu não ia ter. Eu escolho a minha realidade e tenho todas as ferramentas para execução. Eu escolho viver um dia de cada vez. E assinei meu nome 26 de fevereiro de 2022. 26 de 2 de 2022. Quando eu disse que eu precisei voltar na Saúde de 21 e 22, olha, essa daqui ainda estava lá no hospital trabalhando e estava começando nos cursos, nas terapias integrativas.
E ela lá determinou que ela escolhia criar a realidade e já tinha todas as ferramentas. Fiz um bocado de curso depois disso. Muito me aperfeiçoei, tá tudo certo. Mas teve vários que eu fiz que eu não precisava ter feito. Tiveram vários lugares que eu estive que eu não precisava estar. Vários cursos, mentorias. Porque eu me afastei dessa Sol aqui de 2022, que escrevia já lá, sem saber o que era, o que ia fazer, que ela escolhia ser próspera, leve e feliz, que ela escolhia a realidade que ela ia viver. E nesse ano aqui de 2022, por que eu peguei esse caderninho que eu falei? Nesse ano de 2022, quando eu falo, a gente, como diz o Axis, sem forma e estrutura, eu desejei que eu ia que eu ia viajar para a Europa nesse 2022. Eu determinei, nessa época aqui, eu já tinha determinado que eu ia sair do hospital, segundo semestre eu já não estava lá e realmente eu pedi demissão em maio e cumpri, e falei assim, ó, eu fico... Cara, e olha só, foram exatos 40 dias que eu fiquei no hospital quando eu pedi demissão, quase 40 dias. Quando eu cheguei a pedir demissão, eu lembro que era a última semana de maio, e eu falei assim, eu fico até 30 de junho. E treinei as pessoas que tinham que treinar, fiquei lá o que tinha que ficar e saí com portas abertas, inclusive, para voltar, de cabeça erguida. E nesse ano, eu disse que eu queria viajar na Europa, não sabia como. E eu viajei. Aqui em fevereiro, eu ainda não conheci o meu namorado, que na época depois a gente viajou para a Europa. E fiquei 3 meses lá. Eu conheci em abril, maio, eu acho. Eu saí do hospital, eu comecei a trabalhar só com as terapias. E outras coisas que eu escrevi aqui, eu realizei. E eu fui olhar. E talvez esses últimos dias aqui eu tava com dúvida em algumas coisas, foi para eu ir para esse lugar. Para eu ver. E olha, a Aline falou aqui, né, que surpresa linda, a passagem é sincronizada. Desde presente no espaço e aqui agora. E a Aline traz aqui, você me inspira, quando ela falou. Aline, tudo que você vê em mim, você tem em você. Nós vemos no outro que a gente tem. E outro dia, numa caixinha de pergunta aqui, uma pessoa me perguntou assim, sobre como é que, se eu não tive medo de mudar, que queria fazer 5 mil reais e não conseguia, e me perguntou o que eu tinha feito, e eu falei que eu sempre fui a primeira coisa, a minha primeira cliente. E quando eu voltei lá nessa Sol de 21, 22, eu precisei entender quais eram as necessidades dela, porque a Sol de 25 não tem mais essas necessidades. Ela já sabe lidar com algumas coisas, ela tem novas necessidades, a gente vai passando de nível. E olha aqui, o que tem aqui dentro também, que eu não tinha nem visto, que estava aqui do lado. Aqui, ó. Olha só. Isso lá atrás eu escrevi. E aqui vai dar pra ver, ó. Seja a sua primeira cliente. Seja a sua primeira e principal cliente, ó. Seja a sua primeira e principal cliente. E aqui em cima, ó. Seja um milagre que você quer vender. Eu escrevi isso em 2022. Mostrar a sua melhoria / mudança para os outros, ser vitrine. Eu escrevi. Tem que ser verdadeiro, que faça sentido. Não pode dar algo mais apenas para justificar o seu valor. Olha o que eu escrevi. Tem que ser algo verdadeiro, que faça sentido. Não é para dar algo apenas para justificar o seu valor. Gente, que legal ler isso. Mostrar o que mudou verdadeiramente. Sempre o que é verdadeiro é o que conecta. Eu escrevi aqui. E as pessoas me falam isso. Ah, só a Aline, vou pegar o gancho da Aline aqui. Muito obrigada, Aline, por isso, né? Pelas palavras. Eu vi que a Rose entrou aqui na live, não sei se a Rose ainda tá. A Rose maravilhosa também me deu uma cartinha escrita à mão, tá dentro do outro devocional. Não, tá aqui, eu acho, também nesse, quando ela me deu um envelopinho rosa, me agradecendo por algumas coisas, umas palavras lindas.
E eu botei, acho que tá aqui dentro do devocional, também tá no outro. Eu sempre falo isso. Eu sempre fui a minha primeira cliente. Seja a sua primeira e principal cliente. Seja um milagre que você quer vender. Eu não posso fazer na vida do outro que eu não consigo fazer na minha. Porque, na verdade, eu não faço nada na vida do outro. Eu só sou facilitadora. Então, eu vou dizer o meu processo, eu vou orientar e o outro é que decide fazer. Mas se eu não fizer na minha, é incoerente. É incoerente. Misturei tudo aqui, né? Mas é isso mesmo. A live da manhã é pra isso. Se eu não fizer a minha parte, e nessa pausa, desses últimos 40 dias que eu falo que eu precisei parar pra olhar a nuvem, pra olhar o que era mais importante, eu não tive esse entendimento logo de cara. Eu fiquei desesperada, né? Primeiro, a gente fica, como assim, querendo resolver? E o que me veio muito forte, inclusive, é que esse tempo eu precisava fazer em mim, e eu ouvi muito claramente da minha espiritualidade de Deus, que em outubro, no mês de outubro, era para eu fazer aquilo que eu faço com os meus clientes em mim. Todas as técnicas e ferramentas, que eu aplico nos meus clientes era para eu aplicar em mim. Todos os dias era para eu fazer algo. Para além do que eu já fazia, né? Enfim, uma devocional e etc. Mas eu comecei a fazer. E que não era para fazer nada com ninguém. Eu tinha marcado, inclusive, 2 atendimentos com, né, terapeuta diferente, coisa mais energética, de mesa e tal. E eu desmarquei. E eu falei assim, não, uma eu nem cheguei a marcar, a outra tava marcada. E é uma que eu faço mensal e eu fiz 30 de setembro e eu falei, fulana, outubro eu não vou fazer. E em novembro a gente marca. E eu entendi o porquê de tudo isso, que eu precisava fazer em mim, precisava fazer, porque no meio desse processo, basicamente, um novo método surgiu para um novo produto que eu quero fazer. E eu precisava testar em mim. E os clientes sumiram. Por quê? Porque, de certa forma, a minha energia estava mudando para essa nova mentoria, produto, eu não sei nem como vai ser o nome ainda. Para esse novo produto, para esses novos clientes, nova persona, vou usar essa palavra. E as outras, né, de certa forma, eu estava naquela confusão mental, eu estava na confusão mental, eu estava no processo de criação, num processo que vem dúvida, vem incerteza, vem medo, e as pessoas que chegavam até mim tinham dúvida, medo e incerteza. Resumidamente, essas pessoas ficavam confusas e não fechavam comigo. Eu entendi isso também. E precisa olhar e dizer assim, tá bom, o que é que eu tenho que ver aqui, qual é o aprendizado? E foi o que eu fiz. Eu não tinha outra forma. Ah, mas foi assim, do jeito que você tá falando? Não é gostosinho. É desafiador. Teve muito choro, teve muita escrita, teve muita, muito clamor, teve muita conversa, pedir ajuda e ver o que é que eu podia fazer também. É isso, Aline. Seu planejamento sem forma e estrutura. O planejamento é um norte, né? É para eu entender aquilo que eu preciso fazer, óbvio, para não ficar ali meio perdida. Mas não é uma coisa, tudo ali sincronizado, montadinho, direitinho, como se fosse ali um Lego. Não é. Para mim não funciona. É mais um Lego que eu vou montando, mas não aquele prédiozinho todo montado, sabe aqueles quadradinhos ali? Para mim não funciona. Então, às vezes, é isso. A gente precisa olhar para aquilo que é mais importante. Então, aqui vai algo muito forte, né, do siga a nuvem. E o siga a nuvem é entender o porquê Deus tem aquilo para me dizer, só que eu só vou entender isso quando eu pausar. Quando eu olhar aqui para dentro. E, às vezes, a gente precisa voltar lá no passado. Como eu fui lá na Sol de 2021, aquela que decidiu sair do hospital, e a de 2022, quando saiu. Para eu entender alguns sentimentos, algumas coisas... Para eu entender alguns sentimentos, algumas coisas que eu precisava entender. Minecraft, né? Agora já evoluiu, né? É assim, evolução.
E aqui, né, o que é voltando aqui, que ela fala da nuvem, né, que ela ouviu Deus dizer assim, só se movimente quando a nuvem da minha presença se locomover. Então, às vezes, siga a nuvem. A nuvem tá aqui parada, talvez para você parar, assentar e entender algumas coisas. A nuvem foi para a direita, por que você vai para a esquerda? Para que a gente não tente fazer nada sozinha, né? E ela fala aqui, ó, é muito fácil nos deixarmos levar por aquilo que acreditamos ser o certo. E nisso corremos o risco de nos desviar da direção de Deus. Portanto, ponha de lado o ativismo. Quando ela fala o ativismo, é tipo, aquilo é certo, é isso, aquela sua certeza. E permaneça sob o comando da nuvem divina, mesmo que isso signifique ficar no mesmo lugar por 2 dias, 1 mês ou 1 ano. Aprenda a viver de acordo com a ordem do Senhor. Siga a nuvem. Para mim, isso aqui veio muito forte dessa nuvem, que exatamente foram esses 40 dias. E enquanto eu não entendi que eu precisava parar para ficar ali, porque a nuvem tinha parado de se locomover, eu fiquei sofrendo. Quando eu entendi, eu simplesmente, deixa eu pegar aqui a cartinha. Quando eu entendi, eu parei e falei, ok, eu vou ficar aqui. Só nesse momento foi que as coisas começaram a fazer sentido e mesmo sem entender, foi uma enxurrada de coisas vindo para mim. E às vezes é isso, a gente precisa só parar. E aí eu volto lá no que eu falei do início. Mas cuidado para não ficar parado demais dentro do casulo por muito tempo. O casulo é importante para você se aperfeiçoar, para ficar mais bela, né? Mais forte. Mas não é o fim, não é sua morada. Você precisa voar. Então, cuidado com esse sol, mas como eu sei qual é a hora? Aqui, ó, chave de presença. Se conecta com você, porque é com Deus, com o divino que habita em você e você consegue descobrir. É bem isso, né? Hoje eu peguei aqui as cartinhas, peguei a primeira que tava aqui e veio de constelações sistêmicas, aquelas assim. E aí veio essa daqui, então vamos lá. Pai, eu tomo a vida que recebi de você e vou fazer algo de bom dela. É isso. Denomine o pai. Às vezes é o seu pai biológico. Às vezes é o pai Deus. Para mim isso aqui vem Pai Deus. Para você talvez não. Receba como vier no seu coração. Bom dia, Regina maravilhosa. Tudo bem? Então, gente, como eu disse, as lives aqui são mais curtinhas, nesse Café Conexão. A partir de hoje, começamos 40 dias. De segunda a sábado, aqui às 7h27 da manhã. Apenas na terça-feira, que eu não consigo entrar no ao vivo, porque eu tenho uma reunião cedo e eu não senti de fazer outro horário. Então, eu vou subir um vídeo aqui, um Reels, com cartinhas aqui para vocês se conectarem e escolherem a carta. E eu vou falar um pouco sobre cada carta ali, tá bom? Então, que esse mês de novembro que começou e hoje ali com o dia útil, o primeiro dia útil de novembro, a gente possa tornar ele o melhor mês de novembro até agora nas nossas vidas. E que hoje seja, né, o melhor dia, eu sempre falo assim, que hoje seja o melhor dia da nossa vida até agora. Porque todos os dias a gente vai fazendo mais. A Aline falou que eu acordei sentindo essa certeza do tempo da alma. Você deu o nome para o que eu senti, a gratidão. Eu que fico feliz, Aline, eu agradeço. Agradeço a todos vocês que estiveram aqui. E que eu sempre falo, aqui é uma palavra, é uma frase, é um entendimento que vem pra gente. E a gente não precisa de muito, né? A gente não precisa de muito. A gente já tem tanto dentro da gente, a gente só precisa transbordar. E foi mais um motivo que eu decidi fazer esses 40 dias aqui. Eu preciso transbordar.
Tem muita coisa aqui dentro. E que vem do alto. Eu sempre falo isso. Vem do alto, eu me conecto e eu transbordo. Porque nada é meu. Nada é meu. Gratidão, Aline, por você estar aqui. Aline Constante, Aline Rossi, todo mundo que está aqui. Que hoje seja o melhor dia de nossas vidas até agora. Beijo grande.